Leia aberta, meus irmãos, a paz do Senhor, Shalom Adonai. Aqui quem fala, vosso irmão em Cristo Jesus, professor Maico Adriel, juntamente aqui nessa importante aula com o meu amigo, companheiro de guerra, pastor Rodrigo Timóteo. Salve seu discípulo aí, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para falar de Bíblia. E hoje nós temos um tema muito importante que é antes que a lâmpada se apague. Meu Deus do céu. Qual que é a importância desse texto, dessa palavra-chave, antes que a lâmpada se apague? Meus irmãos, o que vai ser revelado aqui nesta live é algo tremendo. Tem uma revelação de Deus aqui. Enquanto o Senhor acabou de me perguntar aqui, Deus abriu o leque aqui agora. Tem coisa boa pra gente aí. Se você gosta da palavra, hoje tem uma palavra viva e eficaz pro teu coração. Vamos poder só pegar a espada do Espírito Santo e vamos manejar ela. 1 Samuel, capítulo de número 3, é o texto-chave, o texto-alvo. Para subir. Que Deus venha falar comigo, contigo, venha nos edificar, nos fundar na sua santa e bendita palavra. 1 Samuel, capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 ao 3. A epígrafe diz: Deus fala com Samuel em sonhos. Deus ainda fala em sonhos. Deus também fala em visões. E Deus fala com a internet da sua palavra. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1, diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver. Versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Repetindo o versículo 3. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. Por gentileza, pastor Rodrigo Timóteo, faz um contexto para a gente. Vamos acabar esse versículo 3. Antes que a lâmpada se apagasse. Isso aqui é algo profético. Tinha um sacerdócio que estava corrompido. Por quê, meu irmão? Corrompido, o sacerdote ali estava corrompido por honrar mais os seus filhos, Ofni e Finéias, homens que eram sacerdote, mas homens que desprezavam as ofertas de Deus. Interessante notar que o povo hebreu, o povo de Israel, ia entregar a oferta ao Senhor, e esse sacerdote, filho de sacerdote ali, Ofni e Finéias, roubava a oferta do Senhor. Não somente isso, mas também tinha relação, fornicação com as mulheres que iam ao serviço ali da tenda. Então, esse contexto de depravação, e o sacerdote ali sabendo que seus filhos estavam em pecado, fazia o povo pecar, fazia o povo negligenciar a oferta, o culto a Deus Todo-Poderoso. Eles mesmo assim não repreendeu, não disciplinou, tendo autoridade sabendo disso. Então Deus vai enviar um profeta anônimo para repreender o sacerdote ali, dizendo que ele estava honrando mais os seus filhos do que honrando a Deus bendito e eterno. E não é diferente, né, pastor Rodrigo? Infelizmente, tem muitos homens assim. Olha que interessante. O que o irmão está falando é muito forte. Porque o sacerdote Eli estava até um tempo em obediência, mas com a vinda dos seus filhos, por ser filhos dele, ele deixou de repreender e não tomou uma atitude para tirar os meninos daquilo que ele estava fazendo. Então o tempo foi passando. Deus, a Bíblia não revela Deus falando com o sacerdote ali. Só que Deus foi deixando passar o tempo. E o homem talvez olhe e diz: olha, não, então Deus está provando o pecado. Só que menos o homem sabe que Deus já estava colocando alguém debaixo dos narizes dele para colocar no lugar deles. Enquanto você está trabalhando de forma errada aí, toma cuidado, porque alguém perto de você vai tomar o seu lugar. E talvez você seja um Samuel de Deus, que Deus está te preparando para esse tempo oportuno. Você observa que o texto diz que antes que a lâmpada de Deus, a lâmpada de Israel, fosse apagada. Isso aqui tem um cunho profético, um apontamento. Porque Deus, ele trabalha com lâmpadas. Quando você vai lá para o livro do Apocalipse, para a igreja de Éfeso, você observa que Deus, ele repreende a igreja porque ela tinha abandonado o primeiro amor. E o que faz uma igreja estar queimando é o amor. Veja bem, isso não é coisa minha, disse Jesus. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará.
Daria. Então dá para andar quente, ou não? É verdade. Ou não? Sim. Sim? A Bíblia diz aqui, não apagueis o Espírito Santo de Deus. Deus, ele trabalha com esses graus diminutivos e máximos. E dá para andar frio e dá para andar quente. Senão, vejamos, quando a gente vê para a igreja de Laodiceia, o texto diz, quem deras fosse quente, mas és frio ou és morno. Então observa que Deus trabalha com essa linguagem de quantidade. Então a lâmpada de Israel estava se apagando. Aí a igreja de Éfeso, pega a revelação, a igreja de Éfeso, Deus chega para ela e fala assim, ó, eu peço que você volte, que você te lembra da onde você caiu, senão o quê? Eu moverei o teu candelabro do lugar. Tem algo lá no céu, tem algo lá no céu que notifica a Deus o fogo, se o fogo está apagando ou se está aceso. E isso determina as suas obras, se você está vivendo em iniquidade, em apostasia, ou se você está vivendo o evangelho do amor, o evangelho de boas obras. E o interessante, pastor Rodrigo e Timóteo, que a igreja de Éfeso, a gente vê no capítulo de número 2 de Apocalipse, era uma igreja que fazia a obra de Deus, sofria por Deus, descobriu os falsos apóstolos, mas ela perdeu o principal, a base do evangelho, o amor de Cristo. O amor dela se esfriou. Ela fazia obra, mas o amor se esfriou. Ela descobriu os falsos, identificou os falsos apóstolos, mas o amor se esfriou. E Deus não vai aceitar. Jesus não vai aceitar. Por que não vai aceitar? Porque a natureza de Deus, a Bíblia fala, ela diz isso, Deus ele é luz, Deus é espírito e Deus é amor. E João vai dizer, aqueles que vivem amor está habitado em Deus. Oh glória! Faz-me lembrar também do conselho do jovem, para o jovem pastor Timóteo. Paulo vai dizer para o jovem pastor Timóteo, que estava desanimado na caminhada, já falamos a respeito disso, depois procura os outros vídeos, e falamos, enfatizando sobre isso. Paulo ia ser preso, decapitado por demanda de Nero, e o jovem pastor Timóteo, que estava solto, desanimado, em liberdade, e Paulo vai dizer, reaviva, outras versões, acende, desperta o dom de Deus que está em ti. O dom é de Deus, já está em ti, mas despertar é com a gente, reavivar é com a gente. Oh glória! Interessante da igreja de Laodiceia, que o nosso amigo pastor Rodrigo trouxe aqui. A igreja de Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja que estava ali em cima do muro, uma igreja que deixou Jesus do lado de fora. Infelizmente, isso acontece quando a gente se esfriamos na fé, perdemos o gosto, o prazer de ser edificado pela palavra de Deus, paramos de assistir coisas que edificam a Deus e começamos a assistir coisas que edificam não a Deus, mas que alimenta a carne, a natureza branca, e vamos se esfriando na fé. Como paramos de orar e vamos fazer as coisas secundárias, quando não temos disciplina para examinar as Escrituras, vamos se esfriando na fé. Eita glória! Mas hoje, nesse vídeo de hoje, que Deus quer falar com essa porta aberta, que está sendo aberta, é para nós se despertar cada vez mais, reacender a chama do Espírito Santo e despertar o dom que Deus colocou em nosso coração. Desperta tu que dormes, e levanta de entre os mortos, e Cristo vos esclarecerá, resplandecerá. Isso está lá na carta aos Efésios, né, no capítulo de número 5, verso de número 17, se não me falha a memória. Então, a Bíblia nos apresenta que, assim como as virgens, a gente temos que ser sal da terra e luz do mundo. A sua luz, a sua lâmpada, ela tem que brilhar. Diz a Bíblia Sagrada que não podemos pôr uma lâmpada, não podemos pôr um candeeiro debaixo de uma cama. Não podemos pôr um candeeiro debaixo de uma mesa. Por quê? Porque o candeeiro, ele é feito para iluminar. Então, primeiramente, você tem que pegar aquilo que Deus te deu, o dom que Deus te deu, a responsabilidade que Deus te deu e ir para a posição que Deus te mandou. Deus não colocou um candeeiro, Deus não deu uma lâmpada para ficar debaixo de uma cama. A lâmpada tem que ficar no lugar alto, porque foi a posição que Deus chamou ela para ficar. Deus colocou a lâmpada para ela iluminar. Quando a Bíblia usa esta linguagem, é porque ela está dizendo que você tem que estar na posição para que a luz que brilha em ti, esta luz é a palavra de Deus, quando ela brilhar, diz o texto de Mateus 5, verso de número 15, que o nome do Senhor será glorificado. Mateus 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Parte A, então, mostra aqui que a luz tem que resplandecer diante dos homens. Para quê?
É um propósito, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha que forte isso. Devemos resplandecer a luz diante dos homens. Eles têm que ver as boas obras, têm que ver as boas ações, os bons frutos. Eita glória! E Deus vai ser glorificado. O propósito não é levar o nosso nome, mas o propósito é levar glória a Deus. Interessante que Pedro vai usar as mesmas expressões dizendo: aquelas pessoas que te perseguem, que te maltratam, mas no dia da boa obra, vem da obra e glorifica a Deus. Eita glória! É isso que Deus quer de nós, que a gente vai manifestar a luz em meio às trevas, porque fé sem obra para nada serve, é morta. Interessante, meus amados irmãos, como o nosso irmão enfatizou aqui, outra referência, Mateus 25, eram 10 virgens, todas elas eram virgens, todas elas tinham lampião, lamparina, todas elas estavam no mesmo lugar, e todas elas teve as mesma oportunidade para se preparar, para entrar pelas portas. Todas eram virgens, todas tinham lampião, todas elas estavam no mesmo lugar e tinham as mesmas condições, mas todavia só vai entrar, não é quem estava se preparando, era 5 virgens prudentes que já estava preparada, porque tinha azeite em reserva, que representa, sim, logicamente, a presença do Espírito Santo. Eita, de quem anda com a presença de Deus, ainda que não seja, oh glória, ainda que seja anônimo na terra, mas se você tem a presença de Deus, é conhecido no céu, oh glória. É melhor ser conhecido no céu do que ser conhecido na terra. Interessante que o Espírito Santo me trouxe agora, a igreja de Sardes tinha fama de vivo, outras versões, tinha reputação de vivo, mas se encontrava morto. Vem Jesus com a ótica espiritual dizendo: você tem fama de vivo, mas já se encontra morto, não tem azeite. Quem não tem azeite está perecendo, está morrendo. É necessário acender esse altar, é necessário buscar lenha e acender o fogo, porque a serpente não resiste o fogo do Espírito Santo. Aleluia. Este sacerdote, pelo nome Eli, veja bem, ele era responsável por ser boca de Deus, por ser exemplo como homem de Deus. Quando o texto diz que a lâmpada de Israel está se apagando, quem é para ser exemplo não está sendo exemplo. Quem é para ser luz não está sendo luz. Vejamos bem o que eu estou dizendo. Pedro diz que o juízo começa pela casa de Deus. Senão, vejamos o que está escrito no texto: que o sacerdote, junto com seus filhos, morreram. Inclusive nasceu um filho e o nome do filho era uma profecia. E acabou tudo mesmo. Foi-se a glória. Olha aí, ó. Meu Deus do céu. Então o objetivo que Deus te levantou, o objetivo que Deus te deu uma responsabilidade de sacerdote, te deu um dom, é para quê? É para que o nome de Deus seja glorificado. Mas por que não está sendo glorificado? Porque nasceu e acabou aí. Foi-se a glória de Deus, ó. A lâmpada não tem como mais acender. Para você anotar a referência que o pastor Rodrigo trouxe, 1 Pedro 4, no seu versículo de número 17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Olha que forte, meu Deus. Olha como é que é de Deus essa palavra. Você vê que o Espírito Santo, ele é lindo. Esse texto, a partir do verso 13, a Bíblia fala que vem um fogo para provar a fé. Deus, ele não tenta, mas ele prova. Exatamente. A tentação é coisa do diabo. Deus permite o diabo tentar, mas todavia ele mesmo não tenta. E tem a tentação também que vem da natureza branca, que vai engordando com a pessoa. É isso mesmo. Então, dentro do Evangelho, esses sacerdotes, você vai ver o final do que Deus revelou aqui. Esses sacerdotes, esses ministros, profetas, pastores, enfim, tem quem sofre por causa do Evangelho, que padece, são coparticipantes dos sofrimentos. Amém? Paulo ensina isso, a gente temos que ser coparticipantes. Mas tem uns aí, entra esse texto de 1 Pedro capítulo 4, que sofre porque se intromete na vida dos outros. Tem uns que sofrem porque não vivem o Evangelho. Das más atitudes. Então, aquilo que ele sofre, os padecimentos dele, não pode ser falado que é por causa do Evangelho, porque não é. É por causa do seu próprio pecado, porque ainda não nasceu de novo, porque não se arrependeu, é pecador, precisa ser tratado, precisa ser aperfeiçoado. Então a gente está enfatizando aqui que tem 2 tipos de sofrimento.
a consequência do pecado, a consequência de decisões errôneas, e tem um sofrimento como bom soldado de Cristo que sofre e padece pelo propósito divino. Só que sabe